Bem, senhoras e senhores, continuando com o 6º Congresso de Direito Processual Civil, Projeto Mulher no Processo, compõe a mesa o excelentíssimo senhor André Luiz de Almeida Mendonça, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, a excelentíssima senhora ministra Nancy Andrighi, ministra do Superior Tribunal de Justiça, o excelentíssimo senhor Paulo Locon, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o excelentíssimo senhor Osmar Paixão, pós-doutor em Direito Processual Civil e advogado. Com a palavra, doutor Paulo Locon, por favor. Bem, essa é uma mesa de encerramento e eu já fiz as homenagens, a minha homenagem pessoal à ministra Fátima Nancy Andrighi. Eu queria chamar a Rita aqui para fazer a sua fala, não é? Que tanto se dedicou a esse evento, não é? E a Rita vem se dedicando de uma maneira extraordinária à escola da AGU. Então, sem maiores delongas, eu passo a Rita para a sua fala, em homenagem à ministra, representando não só o Instituto Brasileiro de Direito Processual, mas também as mulheres. Então, vamos lá, por favor, Rita. Boa tarde novamente. Eu me sinto muito privilegiada de dar voz à homenagem que é prestada pelo projeto Mulheres no Processo Civil do Instituto Brasileiro de Direito Processual e pela Advocacia Geral da União, a ministra Nancy Andrighi. Assim, falo em nome do presidente do IBDP, Dr. Paulo Locon, da Comissão Nacional do Projeto Mulheres, que atualmente é composta por Paula Sarno Braga, Gisele Góes, Ana Marcato, Beatriz Galindo, Marcela Koubach, Renata Cortez, Cristina Mota e Ricardo Aprigliano. Falo também em nome dos primorosos organizadores desse grandioso evento que trabalharam com tanta dedicação e carinho: Paula Pessoa, Daniela Moraes, Osmar Paixão, Henrique Mouta e Danilo Santana, diretor nacional da Escola da AGU. Falo também em nome das 38 mulheres processualistas que ministraram excelentes palestras no decorrer deste evento, e dos nossos queridos amigos processualistas que mediaram os painéis em total apoio ao projeto. A respeito da memória da mulher, cito Nélida Pinhon, que de forma poética nos desvela a falta de reconhecimento histórico da mulher. A memória da mulher encontra-se na Bíblia, a história lacrada no interior de seu espírito. Na aparência, atuava em obediência aos acordes dissonantes da memória de seu povo, aos substratos fomentados pela sua grei. Tímida, ia ao encalço das brechas da história, sempre lhe restando o desconsolo de ironizar uma civilização que, ao longo dos séculos, interpretou a realidade simplesmente prescindindo da memória e dos sonhos da mulher. A mulher que homenageamos hoje, em reconhecimento aos seus grandes méritos, é Fátima Nancy Andrighi, um ícone da magistratura, uma mulher extraordinária. E como o que realmente importa não é de onde se sai, tampouco para onde se vai, o que realmente importa é a travessia e as marcas que se deixa nela. Então, procuramos trazer os pontos mais marcantes de sua brilhante trajetória e as características que a tornam uma mulher tão singular. A ministra Nancy nasceu em Soledade, no interior do Rio Grande do Sul. Soledade que significa solidão. Solidão que em muitos momentos permeou sua batalha em busca da carreira almejada e até os dias atuais, pois, como ela mesma nos relatou, a atividade jurisdicional é muito solitária. Não obstante o exercício dessa árida tarefa, sempre conservou notável delicadeza de alma. Em tempos em que não era dado a uma mulher, senão com muita luta, garra e determinação, veio do interior do Rio Grande do Sul para a capital federal. Iniciou sua carreira em 1970 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com 18 anos, como datilógrafa. Aos 23,
ingressou na magistratura no Rio Grande do Sul e 5 anos depois ingressou como juíza de direito do Distrito Federal. Isso todos sabem. O que ninguém sabe é o porquê dessa decisão. Por que alguém trocaria a carreira em sua terra natal por outro estado, longe dos pagos e da querência em que nasceu? Porque o sonho e a vocação não poderiam se sobrepor à sua família. Assim, escolheu entre todos os estados aquele que teria as comarcas mais próximas da capital, para que seu deslocamento para o exercício da atividade judicante não lhe afastasse do afeto e da convivência dos seus. Assim é que se tornou juíza e, posteriormente, desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, aos 40 anos, e nomeada ministra do Superior Tribunal de Justiça, a segunda mulher a ocupar o cargo. Há coisas na vida para as quais devemos nos preparar. Outras, como no caso da ministra Nancy, só o destino é capaz de realizar. A sua posse no Superior Tribunal de Justiça foi no dia do seu 47º aniversário. Que presente! E certamente o senhor Vivaldino e a senhora Anari se encheram de orgulho da menina que criaram. Hollywood, no filme Suprema, retrata a vida de Ruth Bader Ginsburg, sua batalha para ter voz, e traz a história de uma heroína da vida real, que como a ministra foi a segunda mulher na Suprema Corte americana, reconhecendo o valor das mulheres que foram protagonistas da igualdade no cenário jurídico. Nós também temos a nossa protagonista. O caminho percorrido certamente a fez enfrentar muitos obstáculos, o que não a fez esmorecer na destemida busca da realização de seus sonhos. Realização de grande significado pessoal. E o fato de ter alcançado essa posição de grande destaque no cenário jurídico nacional, da forma que conseguiu e no tempo que conseguiu, fez com que ela tenha se tornado uma referência ímpar para todos nós. Foi coordenadora da implantação e funcionamento dos juizados especiais cíveis e criminais no Distrito Federal, foi secretária da Comissão da Reforma do Código de Processo Civil de 93, foi secretária da Escola Nacional da Magistratura, foi diretora da Escola da Magistratura do Distrito Federal, foi coordenadora dos trabalhos da reforma do Código de Processo Civil de Moçambique, África, foi eleita pelo plenário do Superior Tribunal de Justiça para ocupar o cargo de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral e, neste ínterim, foi a primeira mulher a exercer a função de corregedora geral do Tribunal Superior Eleitoral. Foi a primeira mulher a assumir o cargo de Corregedora Nacional de Justiça. Neste período, se distanciou da sua atividade judicante, da qual sentiu falta verdadeiramente. A sua intensa e obstinada devoção à atividade jurisdicional fizeram com que ela abrisse mão de concorrer ao cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça. Tribunal que, pela primeira vez, seria presidido por uma mulher. Hoje, com mais de 43 anos de atividade judicante, completará, em outubro de 2019, 20 anos de Superior Tribunal de Justiça. Esse tempo todo não foi capaz de diminuir o brilho nos olhos quando analisa um processo. Brilho esse que permanece incandescente, como quando recebeu o seu primeiro processo, em uma comarca do interior que não possuía nem luz, nem telefone. Trabalha incansavelmente todos os dias da semana, do primeiro raio de sol ao apagar da última luz. Vivencia a atividade de julgar como respira, exaure a doutrina, a jurisprudência e os autos do processo. Ainda ontem, aqui, tomava notas enquanto ouvia atentamente as palestrantes. Lê e reflete sobre tudo, bem como atende a todos com a mesma disposição e receptividade. A ministra Nancy, com imensa dedicação, procura cumprir a missão constitucional da razoável duração do processo. É reiteradamente uma das campeãs da estatística do Superior Tribunal de Justiça, possuindo um dos menores acervos de processos do tribunal. A ministra Nancy consegue a proeza de conciliar a necessária agilidade dos julgamentos com a qualidade das suas decisões.
Pode-se até discordar das suas teses e entendimentos, mas não se pode negar que é uma magistrada que profere votos com fundamentação exauriente e atentos a todas as questões relevantes da causa. Quem a conhece sabe que ela não se nega a reconsiderar suas decisões e a rever suas posições quando vê solução mais justa e adequada. Ela foi pioneira em atender aos advogados por videoconferência, até mesmo atendeu por Skype advogados que se encontravam enfermos em cima de uma cama, garantindo celeridade, encurtando distâncias, desonerando as partes com custos de deslocamento. Ela parece possuir um imã que atrai com inacreditável frequência os processos paradigmáticos e complexos, os chamados leading cases e hard cases. Diversos acórdãos de sua relatoria são formadores de opinião sobre temas de grande relevância, como os de interpretação dos novos dispositivos do Código de Processo Civil, dentre os quais certamente se encontra a questão da taxatividade mitigada do rol do 1015. Ontem ainda, na abertura do Congresso, o ministro João Otávio Noronha, atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, testemunhou a excelência da nossa homenageada em todas as áreas do direito em que atua, confessando, em especial, confessando que, especialmente no direito de família, ela é a grande referência do tribunal, em razão do seu vasto conhecimento e enorme sensibilidade às causas. Analisa os casos que vão além da letra fria da lei e afligem a alma das partes, com o olhar humanizado que se deve ter nesses julgamentos. Todas as pessoas que trabalham com direito de família conhecem a célebre frase dita pela ministra Nancy no julgamento no qual se condenou um pai pelo abandono afetivo da filha. Amar é faculdade, cuidar é dever, um voto que nos remete a uma profunda reflexão. Tem plena ciência de que o processo não é apenas um número ou um arquivo eletrônico, mas sim um veículo que traz consigo uma história conflituosa e pode representar a paz entre as partes. Sabe que os servidores, advogados e julgadores convivem com cada processo por um breve período de tempo, mas as partes conviverão eternamente com a solução que lhes for dada. E é por isso que o descobrimento da verdade, com todas as limitações que uma corte superior tem, é a palavra de ordem, é a diretriz que deve ser buscada. Em relação aos desafios a serem enfrentados na era dos julgamentos virtuais, a ministra Nancy reconhece a importância da tecnologia para o cumprimento do dever constitucional da razoável duração do processo, contudo alerta que não se pode descuidar da humanização do julgamento. Preocupa-se com a massificação e com a repetição em série dos litígios, e, sobretudo, com a solução que o Poder Judiciário entrega aos jurisdicionados e à sociedade. Especialmente porque a ministra Nancy reconhece que a atividade do juiz é essencialmente intelectiva, com alto grau de técnica e refinamento, que os processos e as pessoas possuem, as suas idiosincrasias, e que tudo isso é insuscetível de automação e de reprodução seriada. Nos dias atuais, numa sociedade com os valores tão relativizados, merecem destaque as grandes virtudes da nossa homenageada. Uma mulher que possui a firmeza de propósitos, a retidão de caráter e os valores éticos que servem de exemplo e de espelho para todos nós. E parafraseando a poética canção de Milton Nascimento, eu digo que a querida ministra Nancy possui um dom precioso e uma força que nos alerta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania
de ter fé na vida. Ministra Nancy, a senhora é um exemplo de magistrada, extremamente competente e dedicada, e mulher de grandes ideais, que nos impulsiona e nos inspira. Receba todo o nosso carinho e reconhecimento. Que Deus ilumine sempre os teus caminhos, dirija teus passos, te instrua em tuas decisões, te fortaleça, renove a tua fé e a tua alegria. Que assim seja. Neste momento, convido o doutor Osmar Paixão para fazer a entrega do buquê de flores à ministra Nancy Andrighi. Neste momento, o ministro André Mendonça fará a entrega da placa em homenagem à ministra Nancy Andrighi. Obrigada, ministro André, e tenho a honra de ler a placa. Com muita alegria e honra oferecemos a presente homenagem em reconhecimento à sua dedicação e ao seu comprometimento no desenvolvimento da jurisdição, das garantias processuais e do direito brasileiro. Agradecemos igualmente o seu exemplo e o seu incansável trabalho na conquista do espaço da mulher no cenário jurídico brasileiro. Projeto Mulheres no Processo Civil, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, Instituto Brasileiro de Direito Processual. Muito obrigada. Ministra Nancy, demais colegas, componentes de mesa, queridas ministras, todos os presentes e os que nos acompanham. Doutora Rita, cadê você? Que lindo discurso que nos presenteou. Eu peço que essa homenagem à ministra Nancy fique registrada nas páginas da AGU e esse discurso seja colocado como um link para a consulta de todos aqueles que hoje e no futuro quiserem dessa linda homenagem que fique eternizado nas nossas páginas. Essas lindas palavras que a Rita trouxe, viu, Rita? Que nós tenhamos esse link permanentemente para consulta no Google futuramente, né? Daqueles que quiserem ler essa linda homenagem feita à ministra Nancy, que a senhora possa, a partir disso, mostrar para os seus familiares, para os entes queridos, de um reconhecimento mais que genuíno de uma jovem advogada por uma grande ministra que tem nos ensinado aí ao longo desses anos todos. Eu só queria agradecer nesse momento e dizer que dá honra de estarmos aqui com a senhora e desses 2 dias de debates intensos, com muita razão, mas com muito mais ainda coração. E a fonte inspiradora desse coração e dessa razão tem sido o nome da nossa ministra Nancy, e daí a razão do nosso... A senhora está aqui para nós, ministra, com muita humildade, traz um reconhecimento para a própria Advocacia Geral da União. E, ao mesmo tempo que a senhora é homenageada, nós somos os congratulados. Nós aqui, a senhora recebe flores e nós recebemos a vida numa história de vida tão linda. A senhora recebe um discurso e nós recebemos uma homenagem, ao mesmo tempo, para toda a instituição, para todas as mulheres dessa instituição. A senhora recebe carinho e nós recebemos inspiração. A senhora recebe reconhecimento, nós ganhamos amadurecimento, aprendizado. A senhora, ao mesmo tempo em que recebe, doa tanto para nós, com a história de vida que a senhora deixa para nós.
Então, nosso muito obrigado pelo tempo precioso que a senhora reservou para estar conosco. Tenho certeza que ficará marcado na história, não só da Advocacia Geral da União, mas da própria Escola da Advocacia Geral da União. Eu sou do 2º concurso. Fui vice-diretor dessa escola. Fui professor durante anos dessa escola. E me permita registrar, Danilo, é o evento em que mais me toca, que mais a gente se sente parte da instituição, em que nós mais amadurecemos como profissionais e como seres humanos. Então, meu muito obrigado por todos aqueles que organizaram esse evento para todos nós. Ministra Nancy, que honra. Obrigado, senhora. Senhoras e senhores, com a palavra, a excelentíssima senhora ministra Nancy Andrighi. Excelentíssimo senhor ministro André Luiz de Almeida Mendonça, digníssimo chefe desta casa tão amorosa, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados da União, excelentíssimo senhor professor Dr. Danilo Santana, digníssimo diretor da escola que nos recebe. Quero cumprimentar o professor Lucon, juntamente com a doutora Rogéria, a professora doutora Rogéria Dotti, que passou por aqui e que representou o Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil, substituindo o professor Lucon. Cumprimento muito carinhosamente toda a comissão organizadora. Eu tenho receio de deixar o nome fora, mas se eu deixar, por favor, me perdoem. É muito difícil para mim, nessa hora, não cometer muitas gafes. A professora doutora Rita Nolasco, a doutora Paula Pessoa, o doutor José Henrique Mouta, a doutora Daniela Moraes, a doutora Beatriz Galindo, e deixei por último, carinhosamente, o doutor Paixão. Muito obrigada. És um homem forte. Cumprimento todas as palestrantes e o faço na pessoa da Paula Pessoa, que foi quem foi me levar o convite e que eu não vou esquecer jamais a visita tão carinhosa que recebi dela e do professor Mouta. Muito obrigada. Cumprimento todos os moderadores e o faço na pessoa do meu querido assessor, o Rodrigo Gomes de Mendonça. Muito obrigada, Rodrigo. Cumprimento todas as pessoas que assistiram o evento e o faço na pessoa da minha querida amiga e aluna da década de 80, a doutora Yara Gissoni, que aqui está. Yara, muito obrigada pela sua presença. Você me fez reviver o bom tempo quando eu tinha condições de lecionar. Obrigada, Yara. As premiadas, as queridas meninas, me permitam assim chamá-las, as meninas, a Isadora Werneck, a Armanda Matos e a Isabelle. Deposito nas vossas mãos toda a nossa esperança de que as mulheres continuem galgando e obtendo o espaço que merecem na área do direito processual civil. Cumprimento a nossa advogada, a querida amiga, doutora Maria Marta, que veio da Patagônia para estar conosco. Obrigada pela palestra, obrigada pela presença. Cumprimento a minha querida amiga, a desembargadora Maria Adna, que já foi presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia e que está aqui e que nos honra e que é para nós todos uma inspiração, força de mulher que conseguiu superar muito mais dificuldades do que todos nós que aqui estamos. Obrigada pela lição de vida, Maria Adna. Quero cumprimentar a juíza Grace, que sei que teve que sair, mas a Grace Pereira é uma das 14... Está lá, Grace, querida. É uma das 14
ex-assessoras minhas que são juízes. Eu tenho 14 ex-assessores que são juízes. Grace, muito obrigada. Você é uma filha do meu coração. É uma honra para mim ter você aqui. E quero cumprimentar os integrantes do meu gabinete. Eu faço na pessoa da Jane, que está aqui comigo. Vieram os outros, mas eu faço na pessoa da Jane. Obrigada por me suportar. E obrigada por me ajudarem a cumprir a árdua missão de julgar. Você sabe, eu repito, eu não seria nada se vocês não estivessem comigo. Muito obrigada. Gratidão é a única palavra que pode traduzir o sentimento que perpassa o meu coração agora. Aliás, já foi dito a Lures, ministro e querido André, gratidão é a memória do coração. Ao chegar aos 43 anos de magistratura e aos 20 de permanência no STJ, vislumbra-se atos preparatórios para a saída da cena judiciária. E, como decorrência, a elaboração de um balanço rigoroso do que fizemos pela justiça. Confesso que muitas e muitas vezes me sinto uma juíza de mãos vazias e, ao mesmo tempo, muito apreensiva pelo inexorável momento da prestação de contas da nossa passagem por este planeta. Neste quadro fático de muita meditação, receber, professor Lucon, uma homenagem do Instituto Brasileiro de Direito Processual, querida Rita Nolasco, a honraria de ter um evento em minha homenagem foi algo que nunca passou na minha imaginação e que vejo concretizado com tanto brilhantismo por jovens advogadas, juízas e juristas que integram o projeto Mulheres no Processo. Creiam, falo a mais pura das verdades. Aprendi muito, mas muito, nos 2 dias de trabalho deste 6º Congresso. Foram vários os focos de luz jogados sobre o meu conhecimento e experiência que me farão repensar muitas posições que eu tinha como consolidadas. Os jovens fazem a nossa cabeça ser aberta de forma diferenciada. A honra a mim deferida eu só posso atribuir à idade cronológica, que faz verdadeiros milagres, tanto para o bem, como foi esse evento, como para o mal, por exemplo, a decrepitude física. Gratidão é uma voz vinda do coração, e é através dele que vos falo. Estimadas colegas e colegas, vocês com tanta amorosidade encheram o meu coração de alegria e marcaram na minha vida um evento que eu jamais vou esquecer. Vocês enriqueceram, alegraram sobremaneira o entardecer sempre melancólico da minha vida profissional. Neste momento de profundas mudanças em todas as instituições, eu gostaria de deixar apenas uma reflexão. As atividades judicial e judiciária, com o advento da era digital, estão passando por profundas alterações, que, se não forem vigiadas, poderão redundar em perda ou retrocesso dos avanços obtidos em prol da humanização das decisões. É preciso fazer o uso apropriado e humanizado da tecnologia. Não importa quão rápida seja a cadência das mudanças, sempre haverá e deverá haver tempo para um pensamento compassivo e um olhar
com amorosidade. A filosofia, o amor ao próximo, o dever de cuidado, não são sentimentos obsoletos ou fora de moda. Ao contrário, eles são essenciais, especialmente quando se passa por profundas mudanças. A mudança que trouxe o julgamento virtual é um passo gigantesco, mas jamais poderá significar uma ruptura com o compromisso de nem por um segundo esquecer que por detrás de cada página de um processo, perdão, agora não é mais página, e sim, por detrás dos bits dos autos eletrônicos, há uma criança, há um idoso, há um indígena, há uma pessoa com deficiência, há mulheres e homens que aguardam a sentença para poder seguir em frente com suas vidas. Não raras vezes, são ciclos da vida que as partes dependem de nós, advogados e juízes, para encerrar. Na sociedade de informação, convivem hoje duas gerações: os nativos digitais e os imigrantes digitais, que se diferenciam, em particular, por uma cultura tecnológica que puderam acessar. O termo nativo digital foi cunhado pelo autor americano Mark Presky em 2001, para mencionar aqueles que haviam nascido e se formado utilizando a particular linguagem digital. Já o imigrante digital é aquele que foi aprendendo e foi se adaptando no novo meio digital, mas conservando sempre uma certa conexão com o passado. Eu sou uma imigrante digital e tenho muitas dificuldades, porque esta língua precisa ser instalada no nosso cérebro e isso só se opera lentamente. Não consigo utilizar exclusivamente a tela do computador para corrigir todas as decisões que são feitas no meu gabinete. Eu não consigo, pois me sinto insegura. E é típico do imigrante digital movimentar-se dentro do que lhe é conhecido, o papel. Por favor, me entendam. Não se trata de aversão às ferramentas tecnológicas. Aliás, como referiu a Rita, eu sou a única ministra na corte que atende todos os advogados exclusivamente pela via do Skype. Ao contrário, o que eu pretendo aqui é ativar nessas valorosas mulheres uma intensa vigilância para que não se retroceda na imprescindível jornada da humanização dos julgamentos. É o fim do papel, mas não é o fim da cruel espera dos jurisdicionados. No ponto inicial de partida, a virtualização deu rapidez aos processos, mas na chegada ao julgador não houve mudança. O juiz continua sendo o único incumbido de julgar todos os processos que aportam no gabinete. O toque na tecla Enter produz um milagre temporal para o curso do processo de um escaninho para o outro. Mas não há e não pode haver tecla Enter para o julgamento. O julgamento cumpre um ritual humano que não pode ser colocado no compasso do virtual. Imaginem a seguinte situação. Uma mulher sofre assédio sexual num trem suburbano. Ingressa com ação de reparação por danos morais. Este pedido encontra no tribunal uma jurisprudência consolidada de que assédio sexual é um fato externo ou de terceiro no contrato de transporte. O Sócrates,
o Vitor ou o Rumpletestequim, seja o nome que queiram dar à inteligência artificial, acionada, encontrará a jurisprudência consolidada e então aglutinará os acórdãos e precedentes, encaminhando para uma decisão nos mesmos moldes. Penso que a facilidade trazida pela inteligência artificial não pode obnubilar a nossa atenção e nem dispensar a cuidadosa análise da singularidade que pode estar contida em cada processo, mesmo que a jurisprudência esteja consolidada. Até porque determinados processos que chegam ao tribunal, não com um simples pedido de direito, mas, na verdade, podem ser traduzidos como um grito de socorro da parte para fazer cessar o seu sofrimento. E, neste processo, o grito é das mulheres que precisam, todo dia, usar o trem suburbano. Imaginem se esse processo de reparação de danos morais por assédio sexual for submetido exclusivamente à inteligência artificial. A tese, dirá a máquina, que foi devidamente alimentada, foi falado aqui sobre a alimentação, com a jurisprudência consolidada, a transportadora não responde por danos causados por fato de terceiro, não obstante se tratar de uma atitude criminosa de um outro passageiro. Portanto, dirá a máquina, aplica-se a jurisprudência consolidada. É nesse ponto que eu desejo chamar a atenção de todos os colegas. É nesse ponto que deve surgir o olhar atento e dedicado, e por que não dizer o olhar amoroso do juiz. A máquina jamais fará isso. Na hipótese do assédio, fatos e valores precisam ser sopesados. Há 15 anos atrás, não se ouvia falar acerca de assédio sexual em transporte de passageiros. Ninguém falava. Daqui a pouco, eu tenho certeza, nós vamos ouvir falar em assédio sexual sofrido pelos homens em transporte coletivo. Somente o olhar percussiente do juiz poderá fazer as ponderações necessárias para que os julgamentos sejam feitos sempre rente aos fatos e rente à vida, na profícua lição de Pontes de Miranda. Estamos no mundo digital. É inegável. E, portanto, um novo tempo se apresenta como a era das urgências e das emergências imposta pelo mundo tecnológico. Com certeza, estamos vivendo os tempos de Kali Yuga, o denominado tempo reconhecido pelos hindus, que representa a era das máquinas, na qual o espaço da sensibilidade humana cedeu lugar ao das reações automáticas, regidas por um senso comum previamente estabelecido. Contudo, é nosso dever manter vívida a diferença, o olhar humanizado para cada processo. A inteligência artificial deve servir para a organização dos trabalhos internos e administrativos do gabinete. Especialmente, a inteligência artificial serve para administrar o acervo de processos. Caberá a nós, e aqui tem poucos nós, porque eu acho que eu sou a mais velha, mas caberá aos imigrantes digitais alertar os nativos digitais que não podemos nos distrair diante da força inexorável do advento da era digital e suas facilidades, porque o trabalho de sentenciar envolve sentimento. Aliás,
a origem da própria palavra sentenciar. Sejamos todos abençoados com o advento do novo tempo. Muito obrigada de coração. Muito obrigada. Obrigada de coração. Senhoras e senhores, com a palavra o excelentíssimo senhor ministro André Luiz de Almeida Mendonça. Ministra Nancy, todos aqueles que nos acompanham aqui ainda, voltando a lembrar, né, eu vi esse auditório aqui em outro auditório da escola, ministro Fux, ministro Teori, vi aqui se aplaudiram de pé o ministro Aires Brito, numa oportunidade, e reforço aquilo que eu disse, fica marcado. Quando eu saí da abertura, com o Edson, que é o chefe do cerimonial, eu dizendo a abertura mais emocionante de um congresso que eu já vi. E eu saio agora no encerramento dizendo o mais emocionante dos congressos que eu já vi. E finalizando, eu ia, antes de declarar encerrado, eu vou pedir a todas as mulheres que palestraram e organizaram este evento, que nossos fotógrafos estivessem preparados. Só elas, os homens não têm vez agora, tá? Elas virão à frente com a ministra Nancy, que seja a foto estampada nas páginas da AGU, relativa ao encerramento do evento, com o discurso da Rita. Tá bem? Assim, com muita dor no coração, declaro encerrado esse congresso. Ministra Nancy, sinta-se parte da AGU e leve o nosso carinho no seu coração, por gentileza. Muito obrigado.